Caio Ribeiro na área. O cara que saiu dos gramados direto pra TV, virou um dos comentaristas mais queridos do Brasil e trouxemos cortes para te contar tudo sobre os bastidores da sua vida. Histórias de vestiário, sua carreira com a bola e aquela resenha que a gente gosta. Então, já sabe, se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. E paralelamente a isso, eu combino com o meu empresário e falo assim, eu não visto mais a camisa do Botafogo. Porque não é justo o que eles estão fazendo comigo e pode marcar uma coletiva de imprensa para depois da apresentação, que eu vou falar algumas coisas que precisam ser faladas. Resumo da história. O Montenegro chega e fala assim, eu tenho 3 perguntas e eu não saio daqui sem as minhas respostas. Na coletiva? Não, Não, só internamente. Primeiro, o que vocês vão fazer? O que aconteceu para vocês perderem um jogo com um homem a mais? Segundo, o que vocês vão fazer para reparar a vergonha que foi o jogo de ontem? Terceiro, vocês querem que o Rotti continue ou o Rotti saia? Porque para entregar o jogo do jeito que vocês entregaram, eu acho que vocês querem que vocês não querem mais o treinador. Eu vou sair, em 5 minutos eu quero as minhas respostas. E saiu. Todo mundo saiu, ficaram só os jogadores. O Scheid era nosso capitão. E aí eu falo, Scheid, gente, alguém entregou? Alguém fez de sacanagem? Alguém fez de propósito? Mas eu fui muito atacado. Por quê? Porque foi dito isso e atrelaram essas críticas ao meu nome, ao do Alex Alves e ao do Guilherme, que eram os 3 maiores salários da época, 3 jogadores mais badalados e tal. E eu não admito isso. Então eu vou pedir um favor pra vocês. Eu não vou jogar mais. Pra mim a temporada acabou, mas eu não posso aceitar que falem da minha integridade da maneira como eles falaram. O Montenegro vai voltar e eu vou pedir uma coisa pra vocês. Deixa eu falar. Eu marquei uma coletiva de imprensa quando acabar essa reunião, mas antes da coletiva eu preciso falar algumas coisas pro Montenegro. Então, por favor, eu sou um cara mais equilibrado e eu sei o que eu quero falar e de que maneira que eu vou falar. Por favor, não me interrompam. É a única coisa que eu peço a vocês. Não, você não vai sair, você não vai sair. Na hora que a gente tá naquela confusão, o Montenegro volta com a comissão técnica, com a diretoria. Isso que eu tô resumindo a história, hein? E aí ele vira e fala, tem minhas respostas? Com uma certa arrogância. Na hora que ele fala isso, eu vou abrir a boca o Scheid, como capitão do time, como um líder, e ele foi muito bem. Ele vira e fala, Montenegro, ninguém entregou de sacanagem. Mas para devolver, sei lá qual é a palavra certa, mas assim, para retribuir, para pagar uma impressão que nós deixamos ontem, a gente te entrega uma Sul-Americana. Uma competição internacional que o Botafogo não disputa há 10 anos. Em relação ao que aconteceu, é do futebol, ninguém fez de sacanagem. O jogo escapou. Porque acontece, por isso que o futebol é essa loucura. A gente não entregou, a gente não fez de sacanagem. E em relação ao técnico, cara, o Rotti não tem culpa de nada. A responsabilidade é dos jogadores. E de fato a responsabilidade era nossa. Então, cara, se você dispensar um jogador, como foi aventado aí lista de dispensa, você vai jogar com os juniores. Se tirar um, saem todos. Nisso ele me quebrou. Porque foi exatamente o que eu tinha pedido para não falar. Aí o Montenegro vira e fala assim, porque, pô, foi um absurdo, não sei o que. Na hora que ele tá falando, eu falo assim, Montenegro, eu tenho uma pergunta para você. E se você quiser, eu vou sair, eu te dou 5 minutos, mas eu não gostaria de sair dessa sala sem uma resposta, ironizando o que ele tinha acabado de falar. E aí ele olhou e entendeu a ironia e falou assim, como é que é? Eu falei, como é que é o caramba? Você é vice-presidente de um dos maiores clubes do mundo, um time que deu Garrincha, deu Zagallo, deu tantos jogadores, Túlio Maravilha, para a história do futebol brasileiro, ou você é um boleirão chefe de torcida? Caraca. Ele falou, como é que é? Eu falei, como é que é o caramba? Você me acusou de sem vergonha, vagabundo, que entregou o jogo pro Flamengo e que foi conivente com o meu adversário. Em nenhum momento você protegeu esse elenco que tá há 3 meses sem salário, que nunca expôs isso na mídia, que não tem internet, que a gente treina em cima do shopping e dá uma dor do caramba no tendão de Aquiles. Eu fiquei 2 meses fora do Brasileiro por inflamação no tendão de Aquiles. Eu nunca falei aqui que quando eu fui assinar o contrato, acabou a luz do Botafogo, eu tive que assinar no shopping porque vocês não pagaram a conta de luz. A gente defende a instituição. Você expôs os atletas. Isso eu não vou admitir. Expõe o atleta, não o ser humano. Não que eu tô falando isso, levanta o time inteiro. É isso mesmo, seu... E vira uma confusão. Todo que era mundo contra tudo ele. que eu tinha pedido para não acontecer. Caraca. Beleza. Resumo da história, que tem uma segunda parte. O Montenegro vira e fala, cara, eu queria pedir desculpa. Aí tem um senhorzinho do lado dele,
que vira e fala, pera. Deixa eu me apresentar. Eu sou Cantarelli, não lembro o nome dele. E, cara, eu sou o cara que ajuda a pagar o salário de vocês. E eu sei o esforço que essa diretoria faz porque eu sou vice-presidente de tal banco. E, cara, eu gostaria de que isso tivesse sido gravado. Porque eu fui um dos caras que, como o Montenegro falou, liguei pro Montenegro pedindo uma satisfação. Que alguma medida tinha que ser tomada. E hoje, como botafoguense, eu tô tendo a maior aula que eu tive na minha vida do esporte, porque eu tô vendo que vocês sentiram a derrota. Que não foi de propósito, que vocês estão indignados. É tudo que o torcedor botafoguense queria ouvir, essa indignação. Aí eu virei e falei, obrigado, primeiro, por ajudar a pagar o nosso salário, que não é um problema seu. Agora, se você está ajudando a pagar o salário, já é um modelo de gestão que não está dando certo. Sim. Porque o salário está com 3 meses de salário atrasado. Mas, enfim, obrigado. Isso mostra que as coisas não estão tão bem assim. E vambora. Resumo da história, o Montenegro pediu desculpas a mim, ao Guilherme, ao Alex Alves, falou, eu não citei vocês, quem citou foi a imprensa, você falou em lista de dispensa. Sim. Pediu desculpas ao Rotti, o Rotti foi mantido, isso estou resumindo, tá? Pediu desculpas ao Rotti e tocamos a vida. A assessora de imprensa virou e falou, tem 2.000 pessoas lá embaixo esperando uma resposta depois de um clássico que vocês perderam. E aí a minha sugestão é que você, Caio, como uma pessoa mais equilibrada desse grupo, faça um pronunciamento. O Rotti foi muito íntegro, muito correto e falou, o Caio fala, mas vamos todos, porque vai estourar no Caio. Então o Caio pode fala que não é uma entrevista, é um pronunciamento e vamos embora. Beleza. Desci, falei, vida que segue. Jogo seguinte, Curitiba, a gente ganha de 2-0, eu faço um golaço, mato no peito, pego um voleio bonito e tal. Eu não tava na coletiva de imprensa, o Montenegro entra no vestiário e fala, Caio, me acompanha. Porque na discussão eu falei, você me desculpa? Eu falei, não, eu te desculpo quando você me pedir desculpas públicas. Porque você não falou na TV, se desculpa na TV. E aí ele muito corretamente me leva pra coletiva, todo mundo estranha, porque eu não era um dos nomes da coletiva, e ele fala, queria pedir desculpas ao Caio, porque eu sou apaixonado por esse clube, eu sou extremamente passional, e o que eu falei depois do jogo do Flamengo repercutiu muito em cima do Caio, do Alex e do Guilherme. O Alex e o Guilherme não estão nesse jogo, mas eu queria pedir desculpas para você, Caio, dizer que você foi um dos maiores caráteres que eu tive a oportunidade de trabalhar na minha carreira. Na hora que voltou para mim, eu falei, desculpas aceitas, levantei e saí e resolvi o meu problema com o Montenegro. Porque se ele fez muita bobagem, ele teve a humildade de pedir desculpas. Sim. Beleza. Aí você vai lembrar disso. Última rodada, Botafogo e Fortaleza. Se a gente ganha, a gente tá na Sul-Americana. Fazia 10 anos que o Botafogo não disputava uma competição internacional. A gente vai pra coletiva e um repórter da Globo faz a seguinte pergunta. De quem é a culpa? Vocês lideraram o campeonato, vocês ficaram em zona de Libertadores e hoje brigam pela Sul-Americana. A expectativa estava muito alta e termina em viés de baixa, mesmo sendo uma competição inédita. É do treinador? É da diretoria ou é dos jogadores? Amigos, eu juro que eu falei exatamente. Pode buscar na internet, eu falei. Tua pergunta é muito boa, mas não é hora de eu responder. Porque qualquer que seja a minha resposta, vem uma porrada de críticas em relação à diretoria, à comissão técnica ou aos jogadores. Depois do jogo eu te respondo, mas hoje eu preciso focar no Fortaleza. Esse treino foi em Niterói. Eu tô na Ponte Rio-Niterói e minha mãe me liga e fala assim, o que você aprontou? Eu falei, muito pelo contrário, mãe, eu pus panos quentes. Todos os veículos de comunicação, rádio, TV, jornal, estão dizendo que você prometeu uma declaração bombástica para depois do jogo. Cara, eu nunca falei isso. Muito pelo contrário. Era a época do Orkut. Você vê como eu tô velho. Pra você mais novo, que não tem ideia do que era o Orkut, é como se fosse um Instagram de 20 anos atrás. Isso aí. Comunidades. E não se dá a senha do Orkut pra sua namorada. Não. Né? Não se comete esse erro. Hoje eu sou muito bem casado. Um beijo pra minha esposa. Mas eu liguei pra minha namorada da época, que não é a minha esposa de hoje em dia, né? Eu tô falando quando eu tinha 30 anos, hoje eu tô com 48. São quase 20 anos atrás. Eu virei pra ela e falei assim, seguinte, minha senha é essa, dá uma olhada, porque era o termômetro que a gente tinha na época pra entender essa relação com o torcedor. Foi, dá uma olhada se tem alguém me xingando. 10 minutos depois ela me liga e fala assim, não consegui ler todas. O torcedor do Botafogo que mais te ama tá querendo matar tua mãe.
Estão te chamando de mercenário, de não sei o que lá, bababá, bababá, bababá. Abra um parênteses. 3 meses de salário atrasado. A gente chega no treino e isso eu vou falar pela primeira vez, tá? E o Scheid e a equipe marcam uma votação porque eles não queriam treinar no sábado. Isso era uma sexta-feira à noite. Sim. Prometeram e não pagaram. Porque ele estava com 3 meses de salário atrasado. Eu venho pro Botafogo para tirar o Botafogo, para não deixar o Botafogo cair. Eu faço 12 jogos em 2004. Nesses 12 jogos 2004. eu faço 8 gols. Tenho um início muito legal e não construí nada sozinho. Eu era talvez o cara que não tivesse sentindo aquela pressão e chega no momento de definição do campeonato. Eu e o Ricardinho e as coisas encaixaram e a gente não caiu. Do clube. E a gente não cai. Num jogo contra o Atlético Paranaense, Esse 1 a 1 jogo aí... lá na Arena da Baixada. Você lembra? Gol do Schwenk. Gol do Schwenk. Se eu não me engano, ele bota a faixa escrito Jesus de cabeça pra baixo. Eu não lembro. Eu lembro da faixa, eu não lembro de cabeça pra baixo. Mas a gente não cai. Quem continuou no Botafogo teve que buscar na justiça o direito aos salários atrasados. E se repetiu a história. E eu renovei, mas falei, me paga o que ficou para trás e a gente começa uma nova história. Eles me pagaram, eu renovei. Se repetiu. E aí, votação... Se 2005, né, já é o ano que você falou que brigou pela liderança, era o PC Guzmão, técnico no início. Que é onde começa as coisas darem Alex errado. Alves fazendo gol, tudo mais. Porque o PC, a gente é líder do campeonato, ele aceita uma proposta do Cruzeiro, inventa uma confusão lá com a diretoria que não desistiu pra justificar a saída dele. E ele sai e aí o time começa a cair de rendimento. Caramba, então foi um Botafogo que não viveu o que viveu agora, que isso aí acho que é... Mas teve uma expectativa de título e não Como concretizou. foi esse ano? Nada se compara. Nada se compara a esse ano. Exatamente. Mas beleza. E aí, votação. Ele chega e fala assim, vamos votar e a gente não vai treinar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, nós estamos do lado correto da história. Por quê? Porque nós estamos fazendo o que a gente pode fazer. A gente nunca expôs o clube, mesmo depois da confusão que já tinha tido lá atrás. Vamos terminar bem, meu. Vamos dar essa Sul-Americana, mas se a gente deixar de treinar, fizer uma greve, a gente tá morto. Beleza. Vota. De 30 jogadores, eu não lembro exatamente o número, eu fui o penúltimo a votar. Tava 28-0 a favor da greve. Então nós não treinamos no sábado, ligamos pro banco, se não for depositado, a gente vai pro jogo sem treinar. Eu falei, eu fui o 29º voto, eu falei, sou completamente contra. Já perdemos, mas eu faço questão de registrar que eu sou contra e digo mais. A gente tá comprando uma briga maior do que a gente pode enfrentar. Por quê? Porque o sistema é contra a gente. Eles vão mentir na imprensa. Sim. Eles vão falar que o salário tá em dia, eles vão falar que não entendem a crise. E a torcida vai cobrar a gente. Se a gente não ganhar do Fortaleza domingo, a gente tá morto. Mas ficou decidido 28-2, porque o último voto era do Ricardinho, que era muito amigo meu, falou: se o Caio acha isso, eu tô com ele. 28-2. Não tenho treino. Chama o Rotti. O Rotti, muito sabiamente e com 20 anos de estrada a mais do que a gente, vira e fala assim, não, vocês estão loucos, eu não vou permitir que vocês façam isso. Nós vamos chamar o assessor de imprensa. Nós vamos passar para a imprensa. Por isso que eu falo, e hoje eu tô do outro lado, que as diretorias mentem muito. Mentem no salário, mentem no peso, mentem em contratação. Eles jogam o jogo e passam uma mensagem para a torcida para proteger o ambiente. Sim. Tá tudo correto, desde que não expõe os atletas. Claro. E naquele momento a gente estava sendo exposto. E aí, ele fala o seguinte, eu vou falar que eu vou concentrar hoje. E vou soltar para a imprensa que nós vamos concentrar hoje. Nós vamos treinar e quando acabar o treino, vocês vão falar que não vão concentrar porque os salários estão atrasados e que se não pagarem amanhã, vocês não concentram. Mas treinar, nós temos que treinar. Beleza. Aí entra o pós-treino, essa minha entrevista, e eu entro em campo contra o Fortaleza. Aí no sábado a gente treina, liga pro banco, não tem nada. E eu avisei. E aí... O que sai na imprensa depois de que a gente fala da greve? Caio encabeça greve para o Botafogo não treinar. E aí, onde veio a porrada da torcida? No líder que encabeçou a greve. Eu fui o único a votar contra. E o Ricardinho depois de mim. De atacante. Atacante. Foi 28-2. Eu fui o primeiro a falar que eu era contra e que era uma briga que a gente não poderia brigar, bancar. E aconteceu exatamente o que aconteceu. E a porrada foi em mim como se eu fosse o pivô da crise. Falei, tá tudo certo. Virou o jogo da minha vida. Eu preciso fazer a diferença nesse jogo. Porque senão... E as palavras de algumas pessoas lá dentro foi pro Scheid. Porque aí o Scheid pega e avisa a diretoria. E a diretoria responde. A gente tava jogando na Ilha do Governador. Porque o Maracanã tava em reforma. Falou assim, vou falar uma coisa pra vocês. Nós não vamos pagar. E sabe aquele portãozinho que fica embaixo da organizada? Se vocês perderem...
eu abro o portão e vou ver vocês apanharem em campo do camarote. Que isso, cara? Então gerou uma pressão para esse jogo muito grande. Acabou acho que 2-0 ou 3-1 pra gente. Eu faço um dos gols. É meu último jogo como profissional. Sou eleito o melhor em campo. E na hora que eu entro em campo, eu parecia o Romário. Eu ia pra cá, a imprensa inteira ia pra mim. Eu ia pra lá, a imprensa inteira ia atrás. E aí, Caio, você falou que ia falar hoje. Eu falei, não. Eu falei que ia falar depois do jogo. Agora eu preciso concentrar no jogo. E acaba o jogo, vem todo mundo em cima de mim. E eu falo muito isso nos meus comentários. Tão importante como a forma como você chega é a forma como você sai. E hoje eu posso olhar no olho de todos os lugares por onde eu passei e entrar pela porta da frente. Por quê? Porque eu sempre fui muito correto. Sim. Posso ter perdido o gol, posso não ter jogado bem, mas eu sempre fui muito profissional. Inclusive no Botafogo, que foi o meu último clube e que eu tenho um carinho muito grande. E aí a imprensa vem e fala, pô, você falou, e repete a pergunta. Eu falei, ó, Bebeto tá ali, naquele camarote. Foi dito que os salários estavam em dia. Foi dito uma série de coisas que não são verdadeiras. Volta lá e pergunta pro Bebeto se ele continua bancando. Se ele continuar bancando, vocês voltam aqui, eu tenho bastante coisa para falar. Mas eu acho que a resposta dele vai ser diferente. Todo mundo sobe e o Bebeto malandramente fala, não, nesse momento a gente tem que enaltecer esse grupo de jogadores. Uma competição internacional depois de tantos anos. Existem pendências, mas nós vamos pagar. E aí todo mundo falou, opa, o Caio não tava mentindo. E aí até a torcida que tava brava comigo entendeu que eu tava do lado correto da história. O que, para terminar essa história, e desculpa me alongar tanto. Nada! Espetacular. Espetacular, de bastidor de futebol brasileiro. Passam 4 ou 5 meses, eu começo eu faço uma faculdade de gestão, eu começo como comentarista na Globo, na Rádio Globo, e nos programas com o Kleber no Arena, no Bem Amigos com o Galvão. E aí toca meu telefone, é o Montenegro, me convidando para ser diretor de futebol do Botafogo. Caraca, olha só. E aí eu falei, Montenegro, obrigado, porque o meu último ano, a forma como eu saí não foi da maneira como eu gostaria de ter saído, apesar de tudo ter dado certo. Mas uma maneira de mostrar que vocês entenderam e que a nossa relação realmente é especial, é esse convite que você está me fazendo. Só que assumir uma posição dessa, nesse momento eu estou começando uma nova carreira como comentarista. A primeira coisa é olhar no olho dos jogadores e eu não posso mentir para eles, porque são meus amigos. Até ontem eu dividi o vestiário com esses caras e eu sei que o salário está atrasado. Eu não posso assumir uma função como essa num cargo de confiança onde eu imagino, primeiro, que eu não esteja pronto. E não tava. Ela falou, não, mas a gente quer te preparar. Eu falei, então tudo bem. Mas eu imagino que vocês querem fazer eu vou cuidar dessa transição de vestiário e arquibancada. E eu vou ser o interlocutor com os jogadores. Eu não posso mentir para esses caras. E nesse momento obrigado, mas eu abro mão. Mas foi muito gratificante, porque mostrou que realmente as coisas tinham sido resolvidas. Valeu demais por ter assistido até o final. Você é fera demais. Já aproveita e se inscreve aqui no canal. Deixa o like e comenta o que achou. Fique por dentro do canal e dos vídeos que saem sempre por aqui. Tem muito papo irado aqui no canal. Dá uma conferida nos outros vídeos, temos várias playlists com convidados mais que especiais. Corre lá e bora juntos nessa resenha.